Glória a Deus. Você que nos visita hoje, Deus te abençoe. Obrigado por você ter vindo, estar aqui adorando e servindo ao Senhor conosco. Creio que Deus tem uma palavra sobre a sua vida hoje. Creio que Deus tem uma resposta para você. Você vai sair daqui com uma resposta, com uma orientação de Deus para a sua vida. É um prazer estar aqui com você nessa noite. E você que nos visita hoje pela primeira vez, nós queremos te dar um presente. E então, antes de ir embora, nós teremos uma equipe ali fora. Vai estar de colete, Vinícius? Vai estar com um colete verde. E vai ter uma equipe ali fora te esperando para te entregar o seu presente. Eu já fiz um combinado com eles. Se você pegar o seu presente, é seu. Se você não pegar, eles dão tudo para mim depois. Foi comprado para você, preparado para você. Mas se você não pegar, fica para mim depois. Então eu espero que você pegue, porque senão o presente vai vir todo para mim. Estou brincando, mas no final antes de ir embora, procure essas pessoas com colete que nós queremos te dar um presente e abençoar a sua vida. Nessa noite, nós temos o prazer, o privilégio de estar com uma pessoa importante, especial para a comunidade de vida. Esse aqui é um grande amigo de caminhada, de ministério. E fora de ministério também, nós temos uma grande amizade pessoal. As nossas famílias são amigas. E de muitos anos, de longas datas, né? Desde quando a gente era mais jovem, a gente continua sendo jovem. O pastor Rogério tem pintado a barba e o cabelo, por isso que não está com barba e cabelo branco como eu, né? Mas a gente tem a idade próxima e por muitos anos a gente trabalhou junto no reino do Senhor, trabalhamos juntos no reino. Hoje não trabalhamos juntos, mas continuamos trabalhando no reino. E construímos uma grande caminhada juntos, construímos uma grande etapa das nossas vidas juntos. E hoje nós temos o prazer de receber ele aqui na comunidade. Esse mês de janeiro, encerrando hoje, no início de fevereiro, nós recebemos aqui vários amigos que estiveram ministrando sobre as nossas vidas. E o pastor Rogério Ferreira está aqui hoje para nos abençoar, compartilhar a palavra do Senhor e atendeu prontamente esse convite. É uma alegria para a gente. Hoje é um momento muito importante para as nossas vidas, para o nosso ministério, e eu louvo a Deus por essa realidade, por essa amizade, e podermos compartilhar essa amizade no altar do Senhor também. Que Deus abençoe a sua vida através da vida dele, e que Deus te abençoe, pastor e amigo Rogério. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como o pastor Robson disse, para a gente é um motivo de muita alegria e satisfação estarmos aqui compartilhando, né, dessa comunhão do reino do Senhor. E me permita corrigir, pastor Robson, meu amigo. Ele disse que nós não estamos trabalhando juntos. Estamos trabalhando juntos no reino, sim. Só distantes um do outro, né? E essa unidade que nos traz aqui, porque aonde tem um povo reunido que se chama pelo nome do Senhor Jesus, ali há a presença do Espírito Santo de Deus e ali há a alegria do Senhor, e a gente pode compartilhar dessa presença aqui, dessa alegria essa noite, amém? Aqui não é só o pastor Raves e a Vanessa, que são amigos mais chegados que irmãos, mas também tem uma grande família aqui, como o pastor Marcos, a Suzana, o Francisco, a Leila, o Nixon, a Angélica, uma família linda que está aqui, o Rômulo, a sua esposa também, seus filhos. Gente, o pai do Raves, o irmão Edson, a Lúcia também, né? Uma família linda que a gente ama muito, são amigos, são colegas, são irmãos em Cristo. E a gente fica muito à vontade de estar aqui hoje com vocês, tendo essa oportunidade de ministrar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Antes de a gente iniciar a mensagem, eu queria falar sobre esse DVD, um DVD que a gente já gravou tem bastante tempo, mas é uma mensagem muito atual, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia e volta e meia as pessoas estão numa igreja com conflito se devem ou não permanecer ali naquela igreja, permanecer naquele local. Existe o conflito das pessoas que se sentem desanimadas, frustradas e desejosas em se desligarem do reino de Deus e da igreja. Então essa mensagem ela vai servir muito bem para você ou para aquela pessoa que você deseja abençoar com esse DVD. E o tema é a água, a arca, o corvo, a pomba e o ramo de oliveira.
Você vai aprender através dessa mensagem que está dentro da arca e traz muitos problemas, muitos conflitos, existem muitas dificuldades dentro da arca, mas é o único lugar em que você vai conseguir ser salvo é dentro da arca, porque fora dela só há morte e destruição. Então a mensagem do Reino de Deus para abençoar a sua vida, você vai poder adquirir esse DVD aqui por apenas R$20. O pastor Robson já foi presenteado, né, com esse DVD uma época aí atrás. E também não tive a oportunidade de conversar com ele, mas nós já até mandamos para a editora um livro que escrevemos sobre consolidação, né? A nossa missão é amar. Amém? Nossa missão é amar. E a igreja tem que aprender a consolidar, e ao longo desses anos de caminhada, o Senhor tem nos ensinado como praticar a consolidação através do amor. Então, o livro que vai sair dentro de alguns meses, na oportunidade, a gente vai ver a possibilidade de estar voltando aqui, ministrar para vocês um pouquinho sobre ele. Fala justamente isso, consolidação, um serviço de amor ao Senhor. Amém? Então, você que ama o Senhor, o propósito desse ano de 2019 é amor, eu tenho certeza que você vai se tornar um grande consolidador. A grande diferença que eu aprendi ao longo da caminhada é que eu ganhava muitas pessoas para Jesus, mas consolidava pouco. Muitas vezes eu saía, fazia evangelismos e tudo mais, ganhava a pessoa para Jesus e depois perguntava, aonde você mora? Eu moro em tal lugar. Eu batia no ombro dela e falava, tem uma igreja lá perto, procura essa igreja, né? E aí depois eu encontrava a pessoa e descobria que ela não ficou em igreja nenhuma e ela se afastou do Senhor Jesus. Quando eu aprendi que a minha missão em amor era consolidar, eu comecei a consolidar qualquer vida. Eu morava em Cabo Frio. Eu consolidei estando pastor em Rocha Leão, uma cidade de Rio das Ostras, consolidei um casal lá em Cabo Frio. E o casal foi congregar onde? Em Rocha Leão. E congrega até hoje. Hoje eu estou pastor da Igreja Cidade Praiana, Igreja Metodista Cidade Praiana, e esse casal continua lá em Rocha Leão. Amém? Porque foi consolidado. Então não tem limite, não tem distância, não tem local. Quando o Senhor te dá essa missão, você apenas cumpre. E hoje a gente quer ministrar para vocês sobre o poder da gratidão. Amém? Então abra sua Bíblia primeiramente lá em João, Evangelho de João capítulo 12. Do versículo 4 ao 6. Depois você vai abrir em Mateus capítulo 26, do 14 ao 16. E depois você vai abrir em Jó capítulo 1, verso 1 e 8. Amém? João capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 6. Todos acharam? Diz assim: Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo que cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Agora, Mateus capítulo 26, do verso 14 ao 16. Mateus capítulo 26, do 14 ao 16. Diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Agora, livro de Jó, capítulo 1, verso 1 e 8. Jó, capítulo 1, verso 1 e 8.
Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Verso 8: E disse Deus a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Que o Senhor traga entendimento à nossa mente, que o Senhor traga, Pai querido, à nossa alma, aquela palavra revelada que precisamos para ter vida e vida com abundância. Que o Teu Espírito Santo possa se revelar àqueles que precisam e que saiam daqui, Pai, não da maneira como entraram, mas que saiam daqui transformados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Transformados naquilo que Tu queres falar com eles, transformados naquilo que Tu desejas para o ano para eles, transformados naquilo que o Senhor deseja para cada família neste lugar. Pai querido, usa, Senhor Deus, conforme a Tua graça e misericórdia. Ó Deus querido, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é o poder da gratidão. Você pode repetir comigo? O poder da gratidão. Amém. Você pode não entender muito bem, mas existe poder em tudo aquilo que a gente fala. Existe uma ciência, eles chamam de ciência quântica, que diz que toda palavra que é lançada, ela volta, de alguma forma, eles fazem um cálculo matemático lá e científico, que eles dizem que essa palavra, ela volta de alguma forma. Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente profetiza sobre alguma coisa, quando a gente reclama sobre alguma coisa, pode ter certeza que aquilo vai repercutir na nossa vida. Pode ter certeza que aquilo dali vai nos prender de alguma forma, vai nortear o nosso pensamento, nortear a nossa vontade, nortear a nossa direção. E falando em direção, quando a gente vai tirar a habilitação e a gente vai fazer aula de direção defensiva, uma das coisas que a gente aprende é que se há um obstáculo à frente, nós não devemos fitar os olhos nele, mas justamente olhar para um ponto neutro daquele obstáculo, porque se nós fixarmos o nosso olhar naquele obstáculo, certamente nós vamos colidir, nós vamos bater e nós vamos sofrer aquele acidente ali, porque nossos olhos não vão enxergar uma opção de saída. Então, tudo aquilo que a gente fala ou profetiza sobre a nossa vida, como o pastor Rabson profetizou e eu recebi, profetizei, e estou saindo daqui com essa vitória sobre a minha vida, amém? A gente vai receber isso, de uma forma ou de outra. Então, saiba que poder é isso, poder é aquilo que a gente deseja, que a gente almeja, que a gente foca na nossa vida para que aconteça na nossa vida. E se você focar nas coisas erradas, você vai ter um coração ingrato. E se você focar nas coisas certas, você vai ter um coração grato ao Senhor. Amém? Então, são dois tipos de coração que eu quero falar hoje. Pode passar o slide, por favor. O coração ingrato e o coração grato. Obrigado, querido. Eu quero saber qual é o seu coração. Seu coração é grato ou ingrato? O coração ingrato, ele reclama de tudo. Se o ar da igreja está muito gelado, meu Deus do céu, não tem como baixar esse ar, não. Mas se o ar da igreja não está muito gelado e a igreja está muito quente, ele reclama que o ar está quente. Se o pastor pintou o altar de vermelho, ele fica chateado porque o altar está vermelho. Se pintou de branco, está chateado porque o altar é branco. Se trocou a cadeira da igreja, a outra era mais confortável, mas quando tinha outra, reclamava que ela não era tão confortável assim. O coração da pessoa ingrata, ele está reclamando de tudo. Ele tem esposa, ele reclama da esposa. Ele tem filho, ele reclama dos filhos. Tem pai, reclama dos pais, mas quando não tem, reclama que não tem também. Tem roupa para ir para a igreja, abre, isso não acontece, só com as mulheres lá da igreja que eu tenho que acontece isso, só lá em casa que acontece isso. Abre o guarda-roupa, 300 vestidos, 200 calças, que você sabe, varão, você que não casou ainda, vai aprender na matemática do casamento. Você tem uma roupa, a mulher tem que ter 4, tá? Um sapato, ela tem que ter 20, então você vai calculando. Se você não quiser que ela tenha mais do que 20 sapatos, então você anda com um só.
Por isso que a mulher fala assim, para o homem uma calça e um par de sapato basta. É a política da mulher. Então saiba, a mulher abre o armário, ela olha o armário, vê tanta roupa e ela olha e olha para o espelho e a hora vai passando, chegando a hora do culto, ela fala, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Mas quando a gente olha para as mulheres africanas que andam cerca de 50, de 30, de 40 quilômetros a pé para ir num culto onde tudo é poeira para tudo quanto é lado, onde não tem banco para se sentar, elas vão com a roupa que elas têm, sujam as suas unhas e os seus pés, mas cantam numa alegria maior do que você. Você reclama da escola dominical porque você acha que a igreja tinha que ter uma estrutura educacional, um prédio de educação, em que a escola tinha que ser como uma escola secular, o melhor colégio que você imagina, e você reclama que a estrutura da igreja não serve para o seu filho, mas existem crianças em muitos outros lugares, inclusive na África mesmo, reunindo na escola dominical para comer no final da escola dominical uma bolachinha de barro. Você reclama do seu país, do seu político, você reclama da sua cidade, você reclama do ônibus, você reclama do seu carro, do pneu, você reclama do atraso, da fila, você reclama de tudo. Eu não estou querendo que você seja perfeito, eu quero que você não seja ingrato, eu quero que você comece a mudar, a transformar. Porque viver um ano de amor vai depender de que você negue a si mesmo. Tome a sua cruz e entenda que um coração grato é um coração daquele que ama. Sabe, uma vez eu estava na fila do caixa e todo mundo reclamando daquela caixa, que ela estava mal-humorada, com um bico grande, atendendo mal. E todo você sabe, né, que caixa é de mercado, graças a Deus. Tem alguma irmã aqui que é caixa de mercado? Levanta a mão. Não? Que pena, porque eu ia abençoar a sua vida. Caixa de mercado, né? Todo mundo quando chega no mercado já sabe que vai ter um bom atendimento da caixa do mercado, não é isso? Você acha que não, né? Você pensa que não, profetiza que não. E quando chega lá você não tem, mas eu sempre tenho, graças a Deus. E aí todo mundo reclamando, quando eu cheguei no caixa, eu fui e falei assim, boa tarde, querido, que Deus te abençoe esse dia. Você é a melhor caixa que tem aqui nesse mercado. Ela, mas por quê? Porque você vai me atender. E eu só sou atendido pela melhor. Pronto, o dia dela mudou. Ela começou a sorrir. Queridos, você tem que ter um coração grato por tudo, amém? Um coração grato vai transformar. É isso que eu quero te ensinar aqui hoje. Pode passar o próximo slide. Olha aí. Isso, obrigado. Olha. O ingrato não vê o benefício, ele só reclama. Ele não vê o benefício em nada, ele só reclama. O ingrato, ele está lá na fila, está atrasado, tinha um horário, tinha que fazer tudo, porque hoje, a coisa mais cara que existe no mundo hoje não é carro, não é bem, não é casa, é tempo. Todo mundo quer correr atrás do tempo. Parece que a gente já acorda atrasado. Parece que o dia precisava ter 38 horas, que 24 já não está dando mais conta. Mas, enfim, quando a gente não entende o que é gratidão, a gente quer reclamar de tudo. Às vezes você está ali numa fila e está reclamando que aquilo ali está atrasado, está demorando, mas não sabe que Deus está te dando um livramento lá fora de assalto. Não sabe o plano de Deus. Você não sabe o que Deus está prevenindo de acontecer na sua vida, de você ver, de você presenciar. Quantas pessoas, ao embarcarem num voo, chegaram atrasados, não pegaram aquele voo, não saíram naquele horário, reclamaram porque não voaram naquele voo ali, não embarcaram naquela viagem, e houve um acidente, todo mundo morreu daquela aeronave. E aí depois a pessoa vai cair em si e vai ver que valeu a pena ter perdido aquele momento da sua vida. Então o coração do ingrato, ele nunca vê o benefício em nada, ele só reclama. Ele só fala aquilo que está mexendo com o ímpeto humano dele, com a carne dele, com aquilo que está desagradando o coração dele, a vontade dele. Ele quer que a vontade dele seja absoluta, porque, diga para a pessoa que está do seu lado essa noite, a pessoa ingrata é uma pessoa mimada. Sabe o que eu faço com um crente mimado lá na igreja? Eu trato igual um bebezinho. Não aprendeu a crescer.
né? Eu falo no livro da consolidação a importância do consolidador de fazer com que o consolidado rompa sempre para o próximo nível de espiritualidade. Paulo, quando vai falar aos Coríntios, ele fala assim: eu queria falar com vocês como adultos, mas tem que falar como crianças, que vejo que vocês não cresceram ainda. Como aqueles que precisam aprender os primeiros rudimentos, apesar de eu tê-los ensinado. O bebê tem que ser tratado igual o bebê. Pega no colo, guti, 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 ai, que gracinha, dá a balinha aqui, neném. Trata. Isso é amor de Deus. Jesus fazia isso com os discípulos, você vai aprender isso hoje. O coração do ingrato, ele vai reclamar, ele é mimado, ele quer atenção para ele, pensa que tudo gira em torno dele. Isso é o coração da pessoa ingrata, ela acha que tudo gira em torno dele. Ah, mas por que apagou a luz no culto? Sem me perguntar. Eu que sou o homem do interruptor. Eu estou 10 anos aqui apagando e acendendo a luz e hoje apagaram a luz nem me pediram. O coração do ingrato. O coração do grato é falar assim: graças a Deus, Deus está levantando uma geração do homem de interruptor. Amém. O interruptor virou um ministério agora. Esse é o coração do grato. O coração do ingrato, ele acusa. O ingrato, ele acusa. Ele olha para as pessoas com a perspectiva dele. Sempre o que as pessoas estão fazendo é algo que é contra eles. Ele sempre pensa o mal, o pior das pessoas. Ele olha: ah, fulano fez aquilo, ó. Vai ver, daqui a pouco ele está pedindo isso ao pastor, daqui a pouco vai estar liderando um ministério. Não, mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você é líder de um ministério e alguém que você liderou e cuidou e discipulou passou a ser o líder dele, louve ao nome do Senhor que você fez um excelente trabalho, você se tornou um discípulo, levou alguém para um nível mais elevado. Vai fazer outra coisa. O coração do ingrato, ele mente. Ele veio, passou o dia inteiro na praia e não veio no culto. Aí o pastor preocupado, pensando que está enfermo, que a gente não quer saber da vida de ninguém não, irmão. Fala assim para a pessoa que está: ei, o pastor não quer saber da sua vida não. O pastor quer te amar, cuidar de você. Às vezes a gente pergunta, a pessoa fica: que foi, pastor? Alguém te falou alguma coisa? Não, irmão, quero saber como você... Ah, pastor, fiquei muito cansado. Fui para a praia. Pesquei, nadei muito. Aí peguei muito sol, fiquei vermelho, aí fiquei cansado, não fui para o culto. Não foi para o culto por quê? Porque é ingrato. Porque Deus deu toda aquela maravilha para ele curtir o dia inteiro, para ele ver o sol, para ele botar o pé na areia, para ele brincar com a família dele, para depois ele vir aqui agradecer por tudo que ele usufruiu naquele dia. Mas como ele é ingrato, ele já pensa o quê? No pior. Então quando o pastor pergunta para ele, ele fala: alguém já me caguetou para ele. Se eu não falar que eu fui para a praia, vai pensar o quê? Os ingratos faltaram hoje. Mas tem gente que faltou que não é ingrato, tenho certeza. E aí ele fica preocupado. Pensa que alguém já entregou ele. E aí tem um outro caso que você pergunta para a pessoa: e aí, meu irmão, tudo bem? Você não foi no domingo, o que houve? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, pastor, passei mal. Olha, só Jesus. Não aguentava nem levantar da cama, mas ficou o dia inteiro sem fazer nada. Aí deu aquela preguiça, sabe, o mal do preguiçoso, que ele estendeu o dia dele mais um dia na cama e mente. O ingrato, ele engana. O ingrato, ele trabalha por trás, ele trabalha pelas costas. Olha o que Judas fez. Judas foi lá sozinho. Ele foi no oculto. Foi lá negociar com os príncipes dos sacerdotes. Negociou e vendeu a Cristo por 30 moedas de prata. E ele ficou buscando uma ocasião. É isso que o ingrato faz. Ele fica buscando o quê? Uma ocasião. Então ele quer um motivo para entregar o seu líder, ele quer um motivo para entregar a sua liderança. Ele está lá na célula e ele está com um coração ingrato,
Ele chega e o líder dele faz tudo por ele, ganhou ele para Jesus, cuidou dele, trouxe ele, ensinou ele a adorar, ensinou ele a buscar o Senhor, ensinou ele a estar na presença de Deus, mas ele está lá na cela, ele às vezes, o ingrato, ele é interessante de entender essa construção da ingratidão, porque às vezes ele vai só para ver alguma coisa. Ele não vai para somar, ele não vai para adorar, ele não vai para contribuir, ele não vai para levar vidas para Jesus, mas ele vai para ver. Não, eu quero ir lá porque se hoje acontecer alguma coisa, eu vou entregar a ele. Ele vai preparado ele vai para o culto preocupado em ver o erro do outro. Ele vai para o culto e fala, viu aquele hino lá, na hora que ele tocou aquela guitarra, ele deu uma desafinada ali. Mas o tecladista salvou. Ele está preocupado com o baterista, ele está preocupado com o vocalista, está vendo? Naquela hora era para o vocal segurar, não segurou não, a líder que salvou. Ele está preocupado de estar na célula e, em vez dele se preocupar em servir e em contribuir para que o reino de Deus cresça, ele vai para a célula, ele vai preocupado para saber como que vai ser dirigida a célula, o que vai acontecer diferente. Porque ele quer entregar, ele quer buscar ocasião, não é para construir, mas ele quer buscar ocasião para destruir. E ele gosta de quê? De fofocar. A Bíblia é um exemplo de fofoca que existe no reino de Deus, né? Tiago diz que uma língua pode incendiar toda uma floresta. Ele diz que a gente tem que aprender a pôr freio na nossa língua. E às vezes, a gente se deixa envolver demais com coisas que não era para se envolver. A Bíblia diz o seguinte, se você ver o seu irmão pecar, vai lá, conversa com ele, vê se ele se arrepende daquele pecado, daquele erro que ele cometeu. Se ele não se arrepender, fofoca para toda a igreja, é isso que a Bíblia falou? Não. Vai lá, chama um outro irmão, conversa com ele, e depois, se ele não se arrepender, aí sim você vai levar para a igreja. Mas a gente tem por hábito de ver alguém até mesmo pecando, ou a gente acha que alguém está pecando. Eu sou de uma geração que eu vi isso acontecer, de pessoas que iam num bar comprar Simba, que estavam sentados bebendo Simba e serem entregues na igreja como se estivessem bebendo cerveja. Porque a pessoa não foi lá ver. Ela se preocupou em quê? Em fofocar, em dizer. Assim como Judas fez, foi lá e entregou Jesus. Pode passar aí, por favor. O slide. Olha só. Uma pessoa pode ter o melhor discipulador e mesmo assim permanecer ingrata. Eu confesso para vocês que alguns anos consolidando algumas vidas, eu tinha uma insatisfação comigo. E uma frustração, porque eu percebia que algumas dessas vidas não avançavam. Eu percebia que essas vidas não alcançavam o horizonte que eu havia almejado, desejado para que elas alcançassem. E através dessa mensagem, Deus me fez entender que o meu papel não é esse. O meu papel é amar e cuidar do meu irmão. E quando eu olho para o exemplo de Jesus, eu penso em tudo que eu deveria fazer e praticar no meu ministério. Jesus vai me ensinar aqui. Você vê que Jesus começa o seu ministério chamando alguns discípulos, de repente ele está com 70 discípulos. Mas Jesus, no meio da sua trajetória, ele começa a pregar e traz a mensagem principal que ele deveria trazer aos seus discípulos, dizendo que era necessário que ele morresse, que ele padecesse de cruz. E quando Jesus começa a falar isso para os discípulos, esses discípulos vão abandonando Jesus e ficam apenas 12 discípulos ali.
E Jesus olha para eles e diz assim: vocês, o que estão fazendo aqui? Jesus indaga eles: por que vocês não foram com outros? Aí Pedro se levanta e dá uma das maiores, fala uma das maiores palavras, uma das maiores mensagens, um dos maiores textos que eu considero na Bíblia, um mais lindo que eu considero na Bíblia. Ele vira e ele diz para Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E agora eu penso, como discipulador, como pastor, eu olho para Jesus e eu penso assim: olha, se eu fosse o pastor daqueles 12 discípulos, eu ia falar: agora é nós. Agora nós vamos arrebentar, nós vamos ganhar milhares e milhares de almas, agora nós estamos juntos, eu estou com os melhores. Eu ia pensar assim: os tralha, os covardes, os mentirosos, os ingratos, foram tudo embora, só fiquei com os gratos. Agora é fechamento, agora todo mundo junto, agora aqui ninguém destrói mais. Aí Jesus vai nos ensinando que entre aqueles 12 discípulos havia os filhos do fogo, Tiago e João. Quando Jesus entra numa aldeia e aquela aldeia não recebe bem Jesus, Jesus sai daquela cidade, ele fala: ó, sacode a poeira da sandália dos seus pés. E aí eles dois viram para Jesus e falam assim: mestre, o senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma essa cidade? E eu te digo, se eles orassem, era bem capaz de acontecer aquilo mesmo. Mas Jesus falou assim: não, eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Isso não é o meu propósito. E esse era um dos 12 que estavam ali com Jesus. Ah, mas tem outro que é melhor do que esse. É Tomé. Tomé era aquele que estava ali no meio dos discípulos, mas ele estava ali. Eu acho que quando os 70 foram embora, Tomé olhou assim, ele pensou: eu vou embora também, que eu não acredito muito nesse Cristo não. Mas sabe uma coisa, eu tenho tanta dúvida que eu vou ficar aqui só para ver. Eu vejo Tomé que ele ficou ali entre os 12 ali mais ou menos assim, só para ver o que ia realmente acontecer. Porque quando Jesus ressuscita e aparece dentro de uma casa fechada para os outros discípulos que ali estavam reunidos, e estavam ali 10 discípulos reunidos, Jesus aparece para aqueles 10 discípulos e enquanto eles estavam orando, Jesus aparece no meio deles, eles ficam maravilhados. Quando Tomé chega, eu imagino por que Tomé foi o único que faltou aquela oração. O pessoal falou: vamos orar aqui, Tomé. Ele falou: não, deixa eu ir lá na vendinha comprar um pão, senão vai fechar. Porque era descrente. Ele falou: gente, não ora, não vai mudar nada, o homem já morreu. Ele falou que ia morrer, morreu, acabou. Sabe aquele discípulo que ele perdeu a expectativa do sobrenatural, ele parou de avançar no sobrenatural, ele começa a olhar o natural com naturalidade. Deixa eu te falar uma coisa: se você é crente chamado pelo Espírito Santo de Deus para servir ao Senhor, você tem que olhar para o natural de forma sobrenatural, e quando você olhar dessa forma, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Sabe, uma vez quando eu montei a empresa, alguns aqui conhecem, sabem que a gente tem uma empresa, eu tinha um vencimento, eu não tinha dinheiro para pagar esse vencimento, eu fui para o monte orar. Eu não tinha dinheiro na conta, não tinha um recurso que ia entrar naqueles dias, e eu fui para o monte orar, porque eu não tinha nada, mas o meu Deus diz que Ele é dono de tudo. E quando eu estava orando lá no monte, o Senhor falou comigo: vai lá no banco e leva o talão de cheque. Eu fui no banco, levei o talão de cheque, não sei porquê, mas eu levei. Cheguei lá todo animado, botei um cartão, não tinha saldo na conta, botei o outro cartão, não tinha saldo na conta. Eu falei: Jesus, que mistério é esse? Fui falar com a gerente. Falei com a gerente e conversei outras coisas com ela, sobre facto, sobre cartão, isso, aquilo, outro ali. Terminei a conversa, levantei dali. Quando eu estou na porta da saída da sala da gerente, ela fala assim: Rogério, você quer mais alguma coisa? Eu falei: já que você tocou no assunto, eu quero. O que você precisa? Eu falei: eu preciso de 4.000. Ela falou: mas qual é o problema? Eu não tenho saldo na conta. Você está com um cheque aí? Eu falei: tô. Assina um cheque aí. Eu assinei um cheque.
sem saldo na conta, ela pagou aquele cheque. Sabe o que é isso? Visão do sobrenatural. Se você olhar para o natural de forma natural, vai acontecer tudo de forma natural e você vai ser sempre uma pessoa ingrata, insatisfeita, porque você não vai viver o sobrenatural de Deus. Tomé não estava ali. De repente, Tomé fala, eu não creio. Eu não creio. Eu não estava aqui, eu não vi. Eu só creio se eu tocar nas mãos dele. E aí, na próxima reunião de oração, quem estava lá? Tomé. Ele estava lá para quê? Para orar? Para buscar? Não, ele estava lá só para ver se era verdade mesmo. Aí Jesus aparece de novo e Jesus fala para ele assim, Tomé, toca aqui. Olha, eu vou falar uma coisa, se eu estou orando, eu vou falar uma coisa com você. Se eu estiver orando com a minha liderança, de repente aparecer Jesus no meio, eu acredito que metade dela sai correndo, assustada. Só Jesus aparecer depois de porta e janela trancada, que eles estavam com medo, só Jesus aparecer no meio já era motivo para Tomé crer. Jesus sabia o coração de Tomé, olha só, Jesus já havia morrido, ressuscitado, agora apareceu, sabia o coração de Tomé e disse assim, Tomé, toca na minha mão. Se eu fosse Tomé, eu falar, tocar nada, Jesus, eu creio. Tomé foi lá e tocou, só depois que ele tocou que a vida dele foi transformada. Eu quero te convidar a tocar no Senhor, se você é descrente, se você é como Tomé, eu quero te convidar a tocar no Senhor essa noite de uma forma especial, porque a sua vida não pode continuar da maneira como está, ela precisa ser transformada por Deus. Aí, acabou, pastor, acabou nada. Pedro, aquele homem que disse aquela palavra linda para Jesus, para onde nós iremos, Senhor. Agora você imagina, Pedro andava com Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus foi preso no Getsêmani, que Judas foi lá, beijou e entregou Jesus, a Bíblia diz que Pedro desembanhou uma espada e cortou a orelha do soldado centurião. Jesus foi lá em um gesto de amor, mostrando para Pedro, esse não é o meu ministério, esse não foi isso que eu te chamei para fazer. Foi lá, orou, colou a orelha de volta daquele soldado. Agora você imagina uma coisa, o pastor Rabson está aqui, aí ele pega um obreiro desse aí, um obreiro bravo igual Pedro, sanguíneo igual Pedro. Aí ele pega esse obreiro, bota para andar com ele, esse passa a ser o discípulo do pastor Rabson. Aonde o pastor Rabson está aquele Pedro lá do lado de pastor Rabson. Só que ele não está sozinho não, ele se converteu, ele é crente, ele está caminhando, é discípulo do pastor Rabson, mas ele anda com uma pistola, um coldre com uma pistola na cintura. Eu tenho certeza que você ia olhar para o pastor Rabson e falar assim, pastor Rabson agora não é mais pastor não. Eu não sei o que aconteceu no ministério do pastor Rabson, não. Ele fica andando com um cara que ele confia nele, ele fica andando com um cara que ele diz que vai cuidar da igreja quando ele não estiver na igreja, quem vai cuidar é ele, mas esse cara anda armado. Esse cara anda com a pistola, que crente é esse? Sabe como se chama isso, queridos? Amor. Pedro andava com Jesus. Espada, desembainhar a espada quer dizer que a espada estava na bainha, a bainha fica na cintura. Pedro estava andando com Jesus armado o tempo inteiro. Era discípulo de Jesus. Eu não vejo um texto de Jesus falando assim, Pedro, quando você largar essa espada, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Pedro, quando você... Eu não vejo. Eu não vejo um momento de Jesus acusando a Pedro, eu não vejo um momento de Jesus constrangendo a Pedro. Mas eu percebo que naquele momento, que era um momento complexo, um momento que eles não sabiam que Jesus ia ser preso, mas foi preso naquele momento, foi um momento de surpresa. Pedro estava armado. Ele não correu em casa para pegar a arma, ele não correu no barco para pegar a arma. Ele andava com aquela espada na cintura, e ele era habilidoso, porque para cortar a orelha não é para qualquer um, não. Mas esse Pedro, que Jesus confiou à igreja a ele, era o Pedro, discípulo do Mestre, e que andava com Jesus. E a gente olha esses 12 discípulos e pensa, Jesus, olha, estava bem de discípulo, né? Aí para fechar a conta, Judas.
tesoureiro. Quando a gente fala de tesoureiro, a gente pensa assim, eu, como pastor, penso que para eu colocar na tesouraria tem que ser uma das pessoas de maior confiança que eu tenho no meu ministério. Porque lidar com dinheiro escandaliza muitas pessoas. Tem que ter maturidade, tem que ter confiança, tem que ser uma pessoa equilibrada, tem que ser uma pessoa neutra, tem que ser uma pessoa verdadeira, tem que ser uma pessoa que eu confie, tem que ser quase minha família. E esse Judas, esse homem, foi o homem que Jesus escolheu para ser o tesoureiro dele. Agora, Jesus conhecia quem era Judas, Jesus sabia que ele roubava, Jesus sabia tudo o que Judas fazia, mas por que Jesus deixou Judas na tesouraria e por que Jesus deixou Judas ser discípulo? Sabe o que acontece muitas vezes? Que a gente deixa de crescer como líder de célula, a gente deixa nossa célula minguar. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente deixa o nosso ministério minguar, a gente divide muito o coração das pessoas, porque nós temos medo das pessoas que não se encaixam da nossa maneira de ser. Mas não quer dizer que elas não se encaixam, que elas não vão se encaixar, mas que a gente vê algum tipo de resistência e dificuldade delas serem transformadas. E a gente, por falta de amor, a gente tem o hábito de repelir e afastar essas pessoas. A gente tem por hábito de se distanciar dessas pessoas. Jesus, quando estava com esses 12 discípulos, ele se mostrou totalmente diferente disso que a gente pratica. Jesus trazia esses homens para perto dele. Jesus cuidava desses homens e demonstrava o tempo inteiro mesmo. Olha só, amar não significa ter amnésia, é totalmente diferente ter amnésia. É você não lembrar do que a pessoa fez, não saber o que a pessoa está fazendo, é uma coisa. Amar representa que você sabe o que ela fez ou o que ela está fazendo e mesmo assim a sua atitude é de amor. Jesus tinha conhecimento do que Judas fazia? Tinha. Tinha conhecimento do que Judas praticava? Tinha. Mas em todo momento, Jesus demonstrou amor por Judas. Sabe, eu fico impressionado porque o coração do ingrato, ele age assim, não adianta. O ingrato, ele pode ver 300 mil milagres acontecer em volta dele. Judas estava lá quando Jesus curou o cego de Jericó. Judas estava lá quando Jesus curou aquele homem que desceu pelo telhado. Judas estava lá quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus. E talvez o próprio Judas disse que nada, mestre, como que alguém te tocou? A multidão te oprime. Ele falou, eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ele olhou aquela mulher então confessando que ela havia sido curada por ter tocado em Jesus. Judas estava lá quando os 10 leprosos foram curados e quando somente um voltou com gratidão para agradecer. E Jesus perguntou, onde estão os 9? Ele falou, não sei, Senhor, mas eu sou um coração grato, eu sou um coração que te louvo, eu não quero ver minha família, eu não quero ver minha casa, eu quero voltar para o autor e consumador da minha fé, para aquele que curou, para o Filho de Deus, então eu vim aqui te agradecer. Judas estava lá. Judas estava presenciando vários e vários milagres. Judas estava lá quando o gadareno foi liberto dos demônios. Judas estava lá quando aquela menina foi ressuscitada, filha de Jairo. Judas estava lá quando aquele menino foi ressuscitado. Mas nada disso adiantou para transformar o coração de Judas. Sabe por quê? Porque para nós mudarmos o nosso coração, é uma decisão que nós temos que tomar sozinhos. Para nós mudarmos o nosso coração, a nossa perspectiva também tem que mudar da vida, da forma como vemos as coisas. Se nós não mudarmos isso, Deus não tem como agir no nosso coração. Pode acontecer o sobrenatural aqui, pastor Raves. O Espírito Santo, eu tenho certeza, que desce sobre vocês aqui durante os cultos de forma maravilhosa. Mas isso não é suficiente para transformar o coração do ingrato.
O ingrato, ele vem aqui, participa, ele até chora, ele sente a presença de Deus, ele sente arrepio do Espírito Santo, ele vê vidas sendo arrebatadas, ele vê que o louvor está cheio da unção, mas quando ele sai daquela porta, ele já sai reclamando de tudo. Perdeu tudo que recebeu aqui, porque a perspectiva, a forma de ver a vida, a forma de enxergar as coisas, o posicionamento que está o coração não foi transformado. Deixa eu te falar uma coisa, o problema de ser um ingrato é que às vezes você se torna insuportável para você mesmo. Porque você vai começar a se olhar no espelho e não se suportar, você vai começar a se olhar no espelho e vai se perguntar que pessoa que você se tornou, você não vai mais se aguentar em si. E pode acontecer como aconteceu com Judas. Depois de ter traído Jesus, ele foi para um lugar e se enforcou. Ele tirou a sua própria vida. Sabe, muitos filhos reclamam dos pais, mas graças a Deus que você tem um pai. Sabe, muitos filhos reclamam que os pais envelheceram tentando um trabalho, mas um dia você deu mais trabalho do que eles para você.